Oi meninas, e aí, tudo bom com vocês? Aqui é a Sueli do Ateliê Sucesso no Paninho, com o nosso tereré de sempre. Hoje eu quero mandar um saludo para nossa colega que acompanha aqui o nosso canal, a Coral Rolon de Assunção, no Paraguai. Um saludo, amiga. Um tereré para nós. Hoje eu quero a aula que a gente vai gravar hoje para vocês é sobre sublimação. Eu lancei uma enquete e algumas meninas me responderam dizendo que tem interesse em saber, se aprofundar um pouquinho mais sobre a sublimação, né, que é uma técnica que a gente usa para criar as estampas para poder produzir os nossos produtos, né? Então hoje eu gostaria de ensinar vocês algumas coisas assim a respeito de sublimação, né? A sublimação é uma técnica que a gente usa, imprime uma folha lá na impressora com uma tinta específica para sublimação e prensa ela numa prensa plana, que eu vou mostrar tudinho para vocês, em alta temperatura, e essa figura, essa imagem, essa estampa que a gente produz no computador, a gente joga para o tecido, né? Então, são vários tecidos assim que se utiliza para sublimação. São tecidos sintéticos. Oxford, gabardine, cetim, e entre outros. Não vou lembrar de todos, eu vou lembrar mais do que o que eu mais utilizo. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa necessaire. Essa necessaire aqui, ela é feita com a técnica de sublimação. Olha só, para você ver que coisa mais linda. Ó. Se você olhar, você pensa que ele é um tecido. Na verdade, ele não é só um tecido, ele é um tecido dublado num material emborrachado. E fica isso daqui. E aí depois a gente estampa essa imagem aqui no tecido. E você pode lavar, escovar isso aqui, que isso aqui não vai sair. Então, é um assunto assim que as meninas do artesanato, da costura, estão procurando bastante ultimamente para mexer com isso, né? Ela tem a curiosidade de trabalhar com a sublimação. Primeiro, porque é um assunto novo. E segundo, que está caindo no gosto das pessoas, né? Primeiro que você faz uma estampa exclusiva. Você pode, além de você fazer para costura criativa, com peças criativas como esta daqui, você pode também desenvolver peças para brindes, para material corporativo, sabe? Brindes para empresas, brindes para festa de casamento, festa de aniversário. Tem um campo assim muito grande para se trabalhar, não só com peças de ateliê, como também com peças feitas em grande escala, né? Porta-moedas, necessaires, camisetas, canecas, tudo se faz com a técnica da sublimação. Então hoje eu vou dar uma pincelada assim para vocês no vídeo de hoje a respeito do passo a passo. Aí conforme forem surgindo as dúvidas, a gente vai conversando com vocês e vai fazendo outros vídeos explicando as dúvidas que vocês têm, tá? Então, meninas, eu tô aqui com o programa, o CorelDRAW, aberto. E eu já deixei aqui aberto o molde da necessaire que eu quero fazer a sublimação. Eu já tenho esse molde aqui no computador. Aí eu peço para abrir o molde no CorelDRAW, que é o programa que eu utilizo para fazer as minhas imagens, né, as minhas impressões. Então aqui, ó, é o molde de uma necessaire tradicional, ó, tá? Molde pronto. Aí eu comprei um pacote de arte digital. Abri uma página aqui, ele tem 7 imagens diferentes de arte digital, ó. Aí eu vou utilizar uma dessas artes aqui para fazer aqui na nossa necessaire, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar ela aqui, vou escolher uma bem bonitinha, vou escolher essa primeira aqui, ó. Vou dar um Ctrl C. Vou na página da necessaire e vou dar um Ctrl V. Vocês viram que a arte, ó, que eu copiei, eu colei ela aqui. E eu quero jogar ela aqui dentro do molde da minha necessaire.
Então, com o botão direito do mouse, eu clico, vai abrir essa janelinha aqui e eu vou clicar em Power Clip dentro. E vou clicar dentro do corpo da necessaire. E a arte que eu tinha, que era só um papel digital, ele veio aqui para dentro da necessaire. Olha só como que ficou. Aí, o que que eu vou fazer? Esse daqui eu vou mandar para impressora. Aí nós vamos imprimir a folha de papel para depois passar para o tecido, tá? Então, eu vou ensinar esse passo a passo para vocês. Aqui, essa minha necessaire, ela está em tamanho A4. Deixa eu verificar. Ela está em tamanho A4. Esse molde aqui que eu acabei de fazer junto com vocês, a imagem, esse tecido digital, é só a metade da necessaire, ou seja, só um lado. A necessaire, ela tem 2 lados, então, significa que eu tenho que imprimir isso daí 2 vezes para poder montar a necessaire. E eu vou ensinar vocês como faz isso, tá? Então, lá na impressora, quando eu for imprimir isso daqui, eu vou pedir para imprimir 2 vezes, tá? E aqui, você também pode colocar o nome se você receber uma encomenda, que a pessoa fala, você faz personalizado, você coloca o nome, eu quero dar de presente, você coloca o nome para mim? A gente coloca o nome. Então, aqui, deixa eu colocar pra vocês na lateral. Aqui na lateral tem esse azinho, que eu tô com o mouse em cima. Você vai clicar aqui e clica na tela em qualquer lugar e você vai escrever um nome. Eu escrevi um nome ali. Olha lá. Aí eu não quero que esse nome fique com essa letra. Aí eu venho aqui em cima, onde está esse azulzinho, e vou procurar o nome da fonte que eu quero. Existem várias aqui. Aí eu escrevi Helena todo no maiúsculo. Deixa eu arrumar esse aqui. Eu quero que ele fique só o primeiro maiúsculo, olha lá. E os demais, normal. Aí, eu vou clicar ali em cima e vou procurar uma fonte que fique bonito, esse Helena, tá? Vamos lá. Esse daqui ficou bonito, então, eu vou escolher esse, ó lá. Vou colocar aqui em cima e vou aumentar um pouco, porque tá muito pequeno. Eu quero um pouquinho maior, ó lá. Aí, vocês podem perceber que se eu colocar só assim em cima da imagem, quase não aparece, por causa da estampa que tá atrás, né? Então, eu vou colocar aqui uma sombra. Então, eu clico lá na lateral de novo, nesse quadradinho aqui, e vou colocar um contorno, na verdade. Vou colocar um contorno. Aí, aqui, eu clico aqui na letra e aumento um pouquinho. Ele vai aumentar o meu contorno. Esse contorno eu posso colocar a cor dele, né? Aqui ele já veio direto no azul. Eu vou colocar uma outra cor de contorno. Clicando aqui em cima, ó, onde está o azul. Eu vou escolher uma outra cor de contorno. Vou pegar vou pegar esse conta-gotas e vou tirar a cor aqui da própria imagem que eu tenho de fundo. Vou pegar o marrom do ursinho. Olha como que já destacou o nome. Como que já destacou o nome que eu coloquei aqui na necessaire. Só que eu tô achando que tá muito, muito grande, ó. Então, vou diminuir um pouquinho e vou trocar a cor da fonte. A fonte tá no preto. Eu vou trocar a cor da fonte. Deixa eu ver. Vou colocar um azul. Olha lá como que já fica bonito, ó. E esse contorno eu posso aumentar ou diminuir ele aqui em cima, ó. Vai clicando e ele vai aumentando, ó. Tá vendo? E aí, destaca o nome. Aí, você centraliza o nome aqui no objeto. O objeto, que é a nossa necessaire, ela já está centralizada na página. Olha lá. Aí, você vai centralizar esse nome também na página. Eu vou lá em cima, na barra de ferramentas lá de cima, tá vendo o mouse? Onde tá escrito
objeto. Aqui, ó, objeto. Clico em objeto, daí eu vou colocar alinhar e distribuir. Vou colocar aqui horizontalmente. E ele já vai centralizar na necessaire. Objeto, alinhar e distribuir, alinhar horizontalmente. Prontinho. Ele já está alinhado. Aí a gente manda para impressão. Antes, porém, a gente pode, se eu movimentar a necessaire aqui, ele vai tirar o nome, ele vai continuar aqui no mesmo lugar, eu não mexi com o nome. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colar esse nome aqui vou agrupar ele na minha necessaire que eu desenhei aqui. Vou agrupar o nome aqui na necessaire. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar tudo, ó lá. Eu seguro o botão esquerdo do mouse e eu selecionei tudo. Aí, eu vou nesse botãozinho aqui, ó, e junto. Agrupei. Agora, se eu mexer com a minha arte, o nome já está agrupado nela, ou seja, já não sai mais, né? Então, já ficou bonitinho. Tá, eu quero escrever Helena só de um lado, eu não quero a necessaire dos dois lados escrito. Então, nós vamos criar aqui uma outra página. Para eu criar página, é aqui embaixo, ó. Tem um maisinho aqui, você clica nele, você vai criando páginas em branco, tá? Então, aqui, ó, eu vou na página 1, eu vou desagrupar, que é aqui em cima, onde tá esse xizinho. Eu vou desagrupar e eu vou copiar apenas a minha necessaire. Vou dar um Ctrl C, aí eu vou lá naquela página que eu criei em branco e vou dar um Ctrl V. Vocês viram que, como eu desagrupei, veio só necessaire. Aí, aqui na página 1 está com o nome, só que está desagrupado, eu vou ter que agrupar de novo. Então, eu vou selecionar aqui com o botão esquerdo do mouse e vou lá naquele botãozinho agrupar, ou Ctrl G. Ctrl G são as teclas de atalho, né? Então, Ctrl G você também agrupa. Feito isso, a necessaire está agrupada, né? Já não vai descolar mais esse nome daqui. A gente coloca ela centralizado na página, que é uma folha A4 aqui, tá? E aí, na segunda página, é o outro lado da necessaire em branco. Então, eu preciso desses dois lados para fazer a minha necessaire. A terceira página que eu abri aqui, ó, eu vou excluir. Pronto, fiquei com duas páginas. Frente e verso da minha necessaire, tá? Frente e verso. Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? De como que você pode personalizar. Na verdade, você pode colocar objetos, figurinhas, o que você quiser, você pode colocar aqui, frases, o que você quiser, você pode escrever, né? É só um pequeno exemplo do que a gente pode começar na personalização com a sublimação. Então, por exemplo, se você recebe uma encomenda de porta-moedas, que a pessoa quer a logo da empresa dela para dar de presente de final de ano para os funcionários, só com a imagem que ela te envia por WhatsApp mesmo, você consegue colocar ela aí no porta-moedas que você vai confeccionar. Então, assim, é ilimitado as possibilidades de trabalhos que você pode fazer com a sublimação. Você pode colocar logo, você pode colocar frase, você pode colocar foto. O que você imaginar em fazer com a sublimação, você pode fazer, né? Como aqui no meu ateliê eu trabalho muito com costura criativas, com mochilas, estojos. Então, eu faço a sublimação pensando nesse lado, né? Então, a gente cria mochilas, necessaires, estojos, lancheiras, todo esse material eu faço aqui no meu ateliê para vender para os meus clientes. E essa necessaire tradicional é a necessaire que mais sai, por conta que ela é prática, né? Carrega dentro da bolsa, a mãe pode colocar as coisinhas da criança, enfim. O céu é o limite aqui na sublimação. Então, vamos parar de conversa aqui. Eu vou passar para uma segunda etapa agora, que eu vou mostrar para vocês como que a gente vai imprimir
essa necessaire que eu acabei de mostrar para vocês aqui, tá? Eu vou colocar o meu computador na impressora e a gente continua. Antes da gente imprimir, propriamente dita, a nossa arte, eu quero falar para vocês a respeito do papel para sublimação. Eu compro, aqui no meu ateliê eu uso esse daqui, que eu acho ele muito bom, que é o Live, e esse Jojo aqui, ó. São os dois que eu utilizo aqui no meu ateliê. Esse daqui são os tamanhos A4, que é o tamanho de uma folha de sulfite, chamequinho, sei lá como vocês chamam aí no lugar onde vocês moram. Então, essa é a folha A4 e ela é assim, ela vem nessa caixa e por dentro aqui ela vem num plástico. Super bem protegido, porque esse material aqui, ele é preparado exatamente para fazer a sublimação, que é o trabalho que a gente vai fazer hoje. Não é qualquer tipo de papel que você vai utilizar e que vai dar um bom resultado. Se você for fazer a sublimação, a impressão num papel sulfite comum, num ofício comum, vai sair também o trabalho, mas não com tanta qualidade como quando você faz com um material apropriado para isso, tá? Então, por exemplo, esse aqui é o Jojo. A gramatura dele é a gramatura 100. Se você for comprar e comprar de uma gramatura menor, pode ser que a sua impressora não aceite. Eu não compro aqui no meu ateliê porque a minha impressora não aceita. Toda vez que, por umas 2 vezes, mais ou menos, que eu tentei utilizar, não dá certo. A impressora, ela fica, ela engole a folha e devolve a folha, e não aceita, e enrosca a folha, dobra tudo, enxuringa, vira uma coisa. Então, eu não recomendo gramatura menor que 100. Então, eu utilizo sempre a gramatura 100. Então, eu utilizo a Live e o Jojo, que são esses dois aqui. E além do tamanho A4 que eu acabei de mostrar para vocês, nós temos esse daqui, que é o tamanho A8, A3, tá? Tem o A3 e tem esse outro aqui que é o A3+, tá? Então, olha só para você ver. Ele é maior tanto aqui na largura quanto em cima no comprimento dele. Ele é maior do que o A3. É bom quando a sua arte é arte para mochila, para uma bolsa um pouco maior, esse A3 aqui também é muito bom. Eu peguei aqui também para mostrar para vocês que existe o papel assim, em bobinas, tá? Você compra a bobina de papel. Essa bobina aqui eu comprei e não gostei. Ela é gramatura 90, então ela é mais fina. Aí eu coloco ela na minha impressora e a impressora não consegue puxar o papel, às vezes puxa mais de um lado e menos do outro, o papel entra torto. Então, para mim não serviu. Mas a bobina, ela é muito boa para quando você vai fazer uma arte assim um pouquinho maior. Porque você vai lá na configuração da impressão, quando você vai imprimir, na configuração da impressora, você coloca o tamanho do papel que você vai utilizar. Então, ele vai puxar um tamanho maior do que, por exemplo, o A3 ou o A3+. Então, com a bobina, você consegue personalizar a impressão em tamanho maior do que o A3+. Eu utilizo pouco, mas já utilizei bastante desse daqui há um tempo atrás. Ultimamente eu tenho feito mais nesses modelos, nesses 3 tamanhos aqui que eu expliquei pra vocês. A4, A3 e A3+, tá? E que a gente configura o tamanho do papel no computador na hora de mandar pra impressão, que eu vou mostrar pra vocês agora. Então agora, aqui no computador eu vou dar um Ctrl P e vai abrir a página da impressora. Eu vou escolher a minha impressora aqui, a L1300, não está conectada. Pera aí, deixa eu botar o cabo que eu não coloquei. De novo, Ctrl P, vou procurar a impressora aqui, L1300, abriu a impressora. Aí o que eu vou fazer? Eu vou naquela rodinha, naquela engrenagem, para abrir as configurações da impressora. Como a minha arte eu fiz no A4, ela está aqui em A4. Outra coisa que eu tenho que observar é se ela está na vertical ou na horizontal, a minha folha, né? Então, se você olhar aqui, a minha folha está na horizontal. Então, eu tenho que marcar aqui na impressora horizontal, porque senão,
a hora que for imprimir, vai imprimir em formato diferente e não vai sair o jeito que a gente quer, né? Então, na minha arte, lá no meu programa, no CorelDRAW, está na horizontal, então aqui na impressora eu também tenho que colocar na horizontal, porque senão não sai correto. Outra coisa que eu configuro é aqui, ó, nessa qualidade. Na qualidade de impressão, eu vou em mais configurações e eu levo aqui a minha configuração lá pro final. Então, a alta qualidade. Dou um OK. E eu também gosto de marcar nessas mais opções aqui, tirar essa alta velocidade, para ela imprimir mais vagarosamente, para ficar uma coisa mais bem feitinha. Então, configurei ali. E outra coisa que eu venho aqui, eu tiro aqui, ó, preservar preto puro. Eu tiro esse. Porque o meu perfil de tinta, eu uso a tinta Gênesis para fazer as minhas impressões aqui. A tinta que tem na minha impressora é essa tinta aqui, ó. Eu uso a tinta Gênesis. E aí, o perfil de cores do meu programa é o perfil de cores da Gênesis para impressora L1300. Eu consegui baixar da própria internet, não foi nenhum técnico que veio aqui e baixou para mim nada. Então, eu mesma instalei o perfil de cores da minha impressora, da tinta Gênesis, aqui para o meu computador. Para toda vez que eu for imprimir, você pode olhar aqui, ó, Gênesis L1300, papel live e a data ali das configurações mais específicas. Enfim, já está o perfil de cores da Gênesis aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em imprimir. E isso aqui é só um aviso que é para eu checar a quantidade de tinta dos tanques, né? Eu posso fechar isso daqui. Agora eu vou mostrar para vocês a máquina imprimindo, tá? Só um instantinho. Vai sacudir um pouquinho, mas olha lá. A impressora já está aqui imprimindo a arte que eu pedi para ela imprimir. Vai sair primeiro a primeira folha, que foi aquele que a gente colocou o nome, tá? Então, é esse que vai sair primeiro. E depois o outro lado, que é o que não tem nome, da necessaire. Então, só para vocês observarem que não é nem um bicho de 7 cabeças que a gente consegue fazer. E tem, aqui no meu ateliê, por exemplo, eu faço essas impressões também vendo o recorte já sublimado, né? Que quando a pessoa está começando a trabalhar com esse tipo de material, não tem a impressora, não tem a prensa, não sabe mexer com o computador, com o programa. Então, o que a gente faz? A gente disponibiliza o recorte já sublimado. Aí a pessoa vem, compra, né, o recorte, leva e confecciona a peça, né? É uma das maneiras também de se trabalhar. E a gente pode também, às vezes a pessoa tem a prensa e não tem a impressora. Você pode imprimir a arte, a pessoa leva e termina o serviço lá no ateliê dela. Então, existem várias maneiras de se trabalhar, né? Se você é boa em fazer a arte, eu não sou boa em fazer a arte, mas eu faço. Não fica tão boa quanto as que eu compro. Um dia, quem sabe, eu chego lá, né? Que de tanto que a gente faz, de tanto que a gente pratica, a gente acaba ganhando a excelência, né? O trabalho da gente vai se aprimorando conforme a gente vai fazendo as coisas. Pode ser que um dia eu consiga dizer assim, as artes que eu faço são perfeitas. Hoje ainda não são, um dia quem sabe. Essa arte aqui eu comprei. Essa arte é da Evelyn Cavalcante. Comprei dela no site, tá? Super indico, as artes dela são maravilhosas. Amei. E a gente aprende a mexer no Corel com as coisas assim, básicas que a gente precisa para fazer o nosso trabalho. Quando eu vou fazer alguma coisa que tem algum comando que eu não conheço, eu corro lá no YouTube e já faço uma pergunta lá, aparece vários vídeos falando sobre o assunto, você vê qual que melhor vai com aquilo, com a dúvida que você está sentindo, e você aprende
os comandos, ou como que você tem que fazer e tal, para aquilo que você precisa. E é isso, né? Vocês estão vendo a impressão aqui. E uma coisa muito importante que a gente precisa falar a respeito da sublimação é que quando a gente vai fazer a arte, se tiver alguma coisa escrita ou algum objeto, alguma coisa específica, a gente precisa espelhar a arte. Se vocês perceberem, essa arte que está saindo da impressora agora, eu não espelhei. Então, eu não vou poder utilizar essa folha aqui. Por quê? Porque a hora que eu for colocar essa folha lá no meu material, na prensa, e prensar essa folha no meu material, o nome vai sair invertido, de trás para frente. Então, o que que acontece? Essa daqui eu vou ter que imprimir de novo, porque eu não vou poder utilizar assim, que eu tenho que espelhar a arte. Eu vou mostrar para vocês no computador. A segunda folha não tem necessidade, porque são só imagens de ursinhos e barquinhos. Eu não tem necessidade de espelhar, porque não tem escrita, né? Mas se eu quisesse espelhar, também poderia, tá? Então, eu vou fazer isso na primeira folha apenas, tá? Então, eu vou esperar imprimir aqui e eu volto no computador com vocês para poder espelhar lá no computador o nome que eu vou ensinar para vocês, tá bom? Então, aqui onde eu não espelhei, eu vou espelhar. Como a segunda folha saiu do jeito que tá aqui, nessa primeira folha eu vou espelhar apenas o nome e não a imagem toda, para que a imagem toda fique igual a outra da segunda página. Então, o que que eu vou fazer? Eu cliquei aqui em cima da imagem para ela poder ficar selecionada, igual vocês estão vendo. E vou clicar aqui em cima, tá dando para ver? Vou clicar aqui e vou desagrupar. O que que aconteceu? Agora, o nome não está mais agrupado com a necessaire. Então, eu vou espelhar apenas o nome. Então, eu venho aqui em cima, tá escrito, tá nesse desenho aqui de cima, ó, espelhar horizontalmente. Então, quando eu clico nesse botãozinho aqui, o nome muda de posição, você tá vendo? Ele ficou escrito de trás para frente. Igual quando você olha o carro de corpo de bombeiro, sabe? Lá na frente tá escrito ao contrário, bombeiro ao contrário. Para quê? Para que quando a pessoa, o motorista, olhar pelo retrovisor, ele consiga ler certinho, de frente, como é a palavra mesmo, né? Então, aqui eu vou selecionar de novo, vou agrupar de novo e vou mandar imprimir somente esta página. Então, eu vou dar um Ctrl P. E as configurações aqui da impressora já estão, são as mesmas da que eu imprimi a outra folha, não mudou nada. Tanto é que se eu clicar aqui nessa engrenagem, vocês vão observar, ó, tá marcado no horizontal, que é a posição que tá a minha folha lá no programa, né? Tá, a alta velocidade não está selecionada, então as configurações da impressora para essa página que eu quero imprimir, ela já está configurada, tudo certinho. A única coisa que eu tenho que mudar é aqui, ó, páginas, eu vou colocar para a página atual, que é a página que eu acabei de corrigir, né? E aí, eu coloco imprimir. Aí, a impressora vai imprimir só essa, e essa daqui não vai imprimir, porque a gente já imprimiu, tá? Então, agora aqui na prensa, pessoal, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra dublar os tecidos. Eu estou aqui com o tecido gabardine. Esse gabardine aqui é aquele tecido que as costureiras fazem jaleco, tá? Então, esse aqui é o gabardine.
E esse daqui é o que eu chamo, aqui na nossa região, a gente chama de nylon 600, ó. Desse lado ele parece um tecido, olha pra você ver. E do outro lado ele é uma borracha. É um emborrachado, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse lado que é emborrachado e vou colocar ele na prensa virado pra cima, tá? Eu vou puxar minha prensa aqui. Vou arrumar aqui o nylon 600, aqui, ó. Aí, eu vou cobrir, o emborrachado tá pra cima, tá? O emborrachado tá pra cima. Aí, eu pego o meu gabardine, coloco aqui em cima, cobrindo toda a superfície do outro, e eu coloco em cima essa manta aqui de teflon, que é para não grudar nada na minha prensa, tá? Porque o material ele fica todo aqui embaixo, se ficar alguma parte de borracha aparecendo, ele gruda na prensa. Então, para isso não acontecer, eu coloco essa manta aqui em cima, que o que tiver que grudar, vai grudar na manta e não na prensa, para sujar a prensa da gente, né? Então, coloco aqui e vou baixar aqui. A minha prensa, ela já está configurada lá, 200 graus, 30 segundos. Então, ela vai ficar ali em contagem regressiva, os 30 segundos. A hora que ela apitar, eu vou abrir e vou tirar o material. Eu vou mostrar para vocês que ele já vai estar um tecido colado ao outro, que é a dublagem que a gente chama. Que é o gabardine dublado no nylon 600. Tá? Então, é isso aqui que é o processo de dublagem que a gente faz, que eu vou mostrar. Apitou, abri, olha lá, vou tirar, tá bem quente, pessoal, porque 200 graus é muita temperatura. Então, olha só, tirei aqui, o tecido ele já fica colado, tá? Olha só, vou levantar aqui, ele é um só, você tá vendo? Olha lá. Ficou um tecido só. Aí, feito isso, agora eu já posso colocar as minhas folhas que eu imprimi lá na impressora. Posso colocar aqui em cima e fazer o processo de sublimação. Esse daqui, ó, que é com o nome espelhado, vou colocar aqui. E vou colocar o outro do lado e já vou fazer os dois juntos, tá? Vai sair, então, olha só, isso aqui é a parte de trás. Vou colocar aqui e já vai sair as duas partes da necessaire aqui, tá? Vou colocar também, novamente, a manta aqui em cima. A manta ajuda até o papel não sair do lugar, né? Fica tudo arrumadinho aqui. Coloco ela aqui e vou baixar e esperar os 30 segundos novamente. Vou tirar bem devagar, porque tá bem quente, né? O papel também. A gente tira com bastante cautela, porque ele pode manchar a arte que a gente já fez. Então, tem que ter muito cuidado para o papel não deslizar em cima, porque senão ele mancha. Porque como tá quente, a tinta do papel ainda pode sair, né? Ainda vai estar em processo de sublimação. Então, a gente levanta rapidinho e tira para não manchar nada. Olha lá. Ficou prontinho aqui, agora a gente vai recortar isso daqui para confeccionar a nossa necessaire. Então, agora, a gente vai lá pra máquina e eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer, tá bom? Olha aqui, gente. Eu já recortei a arte que a gente sublimou ali na máquina, eu já recortei. Aí, eu coloco ela aqui, esse aqui é o bagum. Ele é uma borrachinha aqui, esse lado é emborrachado, esse outro lado parece um tecido, uma tramazinha.
É parecido com o nylon 600, só que ele é bem mais fininho. Coloquei a minha arte aqui em cima, risquei com o lápis, fiz isso 2 vezes, olha aqui o risco de lápis que eu fiz, eu faço o risco no avesso e faço a lápis porque a caneta, ela mancha o material. Então, risquei, né, a lápis, aí vou cortar, já tava até cortando aqui antes de mostrar pra vocês. Vou cortar aqui, em cima da linha que eu risquei, que esse daqui, ele vai ser o forro da nossa necessaire. Se você quiser colocar forro de tecido, pode colocar, tá? Mas eu gosto desse forro aqui, porque ele é impermeável, né? Não vai vazar umidade, se caso você coloque aqui dentro alguma coisa úmida, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com esse material aqui. Aí, vou fazer os recortes aqui que eu preciso fazer. Você pode cortar com a tesoura, como com um cortador circular, o que for que você achar mais fácil, tá? Corta tudo, daí a gente vai pra máquina costurar. Vou separar um zíper que combine, uma cor de zíper que vá combinar aqui com a cor do nosso material. Vou cortar esse zíper um pouquinho maior do que a necessaire. E aí, a gente vai confeccionar. Então, pronto, olha só. As 2 partes do forro e as 2 partes da necessaire. Vou separar o zíper e a gente vai pra máquina. Então, bora pra máquina costurar. Agora, escolhi esse zíper aqui, já trouxe ele cortado, um pouquinho maior do que a necessaire, né? E eu vou costurar ele aqui nos espelhos da necessaire, tá? Então, assim, coloco o zíper virado pra baixo. A primeira costura é na bordinha, não precisa ser exatamente no lugar que ela precisa ficar definitivamente, né? Então, eu passo uma costura aqui. Depois, eu gosto de trocar o calcador e colocar o calcador de teflon, ou calcador de zíper, aliás, pra ficar na posição certinha. Vou abrir o zíper aqui, vou costurar a outra metade do zíper no outro lado da necessaire, os dentinhos do zíper pra baixo. E bora lá costurando aqui. Aí, costurei. Pra eu fazer a outra parte agora, eu vou trocar o calcador, vou colocar o meu calcador de zíper, que é pra deixar a costura aqui bem próxima dos dentinhos do zíper. Eu coloquei um calcador rápido aqui, ó, tirei o botãozinho pra facilitar a nossa vida. Troquei o calcador e vou costurar aqui o forro. Então, eu coloco frente do forro com a frente do tecido, faço um sanduíche, deixo o zíper aqui no meio, centralizo isso daqui, eu gosto de costurar desse lado. Centralizo aqui e vou passar uma costura com o calcador bem próximo do dentinho do zíper. Ele fica bem justinho, bem certinho. Costurei esse lado. E vou fazer a mesma coisa com esse outro aqui. Pego o meu outro forro, faço aquele sanduíche de frente com frente, deixo o zíper aqui no meio e vou costurar aqui. Minha tesoura tá cega. Não tá enxergando nem onde que tá a linha pra cortar. Bom, agora a gente vai virar isso daqui e vai rebater a costura. E eu vou trocar o calcador de novo e vou deixar o calcador normal da máquina pra gente seguir o resto das costuras. Pronto, troquei meu calcador, enchi a minha bobina que tinha acabado a linha de baixo. Agora eu vou passar
o pesponto aqui. Aqui do outro lado, a mesma coisa, vou passar o pesponto. Prontinho, ó. Pespontadinho. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar o cursor. Eu escolhi esse cursorzinho aqui, que eu gosto dele, que é um passa-fitas, que depois a gente coloca um enfeitezinho aqui na pontinha dele. Então, a gente faz o quê? A gente alinha aqui, deixa emparelhado a necessaire, e aí a gente passa o zíper. Se você cortar um pouquinho do zíper aqui, ó, dos dentinhos, ajuda a passar o zíper, porque daí você coloca na ponta maior primeiro, faz ele entrar, aí você passa o outro, dá uma inclinadazinha e verifica. Se você for olhar aqui, você vai observar que este lado está mais para lado e esse mais para baixo. Então, o que que você faz? Você volta esse lado daqui para baixo, alinha. A hora que tiver alinhado, aí você termina de passar o zíper. Ainda falta um pouquinho mais. Aí. Agora, eu consigo... Olha, andou. Agora, eu consigo passar alinhado. Vamos lá. Olha lá. Aí, a gente passa inteiro pro zíper ficar fechado, volta lá e passa de novo pra deixar o carrinho do zíper no meio aqui da necessaire, né, do zíper dela. Vamos lá. O zíper não pode formar aquela barriguinha, porque isso significa que um lado está maior que o outro. Então, você vê, olha aqui pra ver se não tá formando nenhuma barriguinha pra um lado, daí pra você puxar o zíper. Colocou ele aqui no meio, perfeito, maravilha. Vamos juntar a parte principal para um lado e o forro para o outro lado e vamos passar uma costura em toda a volta, deixando uma abertura aqui no fundo para desvirar. Eu gosto sempre de começar pelo fundo da parte principal. Pontinha com pontinha, bem alinhadinho. Aqui, a minha agulha é a agulha 11, de número 11. Pode usar 14, 16. Nesse caso aqui, não precisa ser uma agulha muito grossa, porque o material que a gente tá trabalhando não é tão espesso assim, né? Por isso que a agulha 11, ela super desenvolve um papel de costura aqui. Aí, vou aqui na lateral, eu tenho que tomar cuidado com o zíper, pra esse zíper ficar alinhado, as pontinhas dele aqui, pra não ficar torto. Vamos costurando devagarinho aqui, porque aqui a gente vai passar em cima dos dentes do zíper. Apesar desse zíper ser de plástico, é bom sempre ter um certo cuidado pra não quebrar a sua agulha, né? Mesmo porque a gente não tá usando uma agulha tão grossa assim aqui. E aí, segue, vai até o final, retrocesso, tchau. Aqui do outro lado, vou fazer a mesma coisa, tá? A linha que eu utilizo aqui para as minhas costuras é a linha de poliamida, número 60, tá? Por quê? Porque eu tô trabalhando numa máquina industrial e na máquina industrial a gente pode usar uma linha mais grossa, né?
Se você estiver trabalhando numa máquina doméstica, é bom que você utilize uma linha que você consiga arrebentar na mão. Porque se der qualquer enrosco, você não estraga a sua máquina, ela não vai arrebentar a peça nem nada, né? Porque essa linha de poliamida 60, a 40, a 30, você não consegue puxar e arrebentar ela na mão. Então, se ela enliar por dentro da máquina e puxar, ela vai arrebentar a máquina e não vai arrebentar a linha. Por isso que na máquina doméstica a gente utiliza uma linha que seja mais frágil, que a gente consiga arrebentar na mão, porque daí não vai arrebentar a máquina, né? E na máquina industrial, por ela ser uma máquina mais potente, ela não vai, ela consegue arrebentar a linha e não estragar a máquina. Seguindo aqui na costura. Agora aqui no fundo do forro, eu costuro só um pedacinho, só para eu conseguir fechar a caixa de leite depois. E deixo uma abertura ampla para eu desvirar a peça, tá? Olha lá. Já costurei todas as laterais. Eu vou deixar o zíper um pouquinho mais curto. Não muito. Só um pouquinho. E aí eu vou queimar a pontinha para não correr o risco dele desfiar, né? Apesar de que é bem difícil desfiar quando a gente deixa uma pontinha assim. Mas dá uma queimadinha para garantir, para não sofrer depois, né? Pronto. Agora eu vou fechar esses cantinhos que a gente chama de caixinha de leite, que é o que dá a profundidade na peça, né? Então, eu alinho aqui, ó, costura com costura e passo na máquina, fechando esse cantinho. O tamanho da caixinha de leite aqui é de 2 centímetros, tá? Então, significa que o fundo da minha necessaire vai ficar com 4 centímetros, porque são 2 para cada lado, né? Dá 4 centímetros. Pronto, fechei o fundo do forro. Vou fazer a mesma coisa aqui com o fundo da necessaire. Deixa eu abrir o zíper aqui para eu colocar a minha mão por dentro para ajudar a abrir, né? Abrir com a mão lá dentro. Vou alinhar aqui, costura com costura, da mesma forma. Quanto mais alinhadinho aqui, mais bonito fica a necessaire depois de pronta. Eu jogo essa sobrinha de um lado e de outro, pra ficar assim, não agregar muitas camadas na costura. E venho pra cá, pra máquina, e vou passar uma costura aqui no fundinho. A mesma coisa eu vou fazer aqui do outro lado. Vou juntar costura com costura aqui e passar uma costura aqui, fechando essa abertura. Usa o pezinho da máquina, o calcador da máquina, né? Como guia de costura, então um pé calcador de distância. E agora, por essa abertura que a gente deixou aqui no forro, nós vamos desvirar essa peça. E ela já está quase pronta para vocês verem como que é bem rapidinho fazer. Vai tomando forma. A mão aqui por dentro, você vai empurrando para fora todo o tecido. Olha aqui como que fica a costurinha. Bem alinhadinho, ó. E de 4 centímetros, foi o que eu falei pra vocês. A caixinha de leite era de 2 para um lado, 2 para o outro, totalizando os 4 centímetros do fundo da peça. Olha lá. Bem alinhadinho.
Agora, essa abertura que a gente deixou aqui no forro, a gente já pode fechar. Então, vou arrumar aqui, fazer a virinha, né? Pra deixar ele viradinho pra dentro. E vou passar uma costurinha aqui pra fechar essa abertura. E a nossa necessaire já vai estar pronta. Vira pra dentro. Faz a bordinha virar aqui. E passa uma costura bem na beiradinha. Fechando esse fundo aqui. Olha. Agora eu vou colocar esse fogo aqui pra dentro. Ajeito ele bem ajeitadinho com a mão. Aqui em cima, empurra o zíper aqui, ó. Ele fica assim, essa bundinha, ó lá. Olha só. Que bonitinho que ficou. No instantinho você faz. Com nome, sem nome, com foto, sem foto, com frase, sem frase, olha só. Essa é a técnica da sublimação que você pode fazer, colocar em prática qualquer ideia que você tiver. Ficou uma graça, não ficou? Então é isso, meninas. Claro que a gente fala e acaba que a gente não fala tudo que a pessoa deseja saber. Então, para vocês me ajudarem a eu trazer os conteúdos para vocês, eu preciso que vocês façam as perguntas das dúvidas de vocês. Então, o que você tem dúvida a respeito desse assunto que você quer que eu explique para você? Que daí eu vou fazer uma aula direcionada em cima do assunto que você pretende, que você quer aprender, né? Que você quer desenvolver e que eu não falei nesse vídeo. Que provavelmente eu devo ter deixado muita coisa sem explicar, que você tenha dúvida. Então, deixa de sugestão aí a sua dúvida, que daí a gente faz um novo vídeo, né? Explicando pra vocês certinho o que vocês querem saber. Facilita pra gente poder trazer o assunto, né? Então, é isso daí. A aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Se tem a ver com aquilo que você quer aprender, eu peço que vocês sigam aqui o canal, né? Para vocês acompanharem os assuntos que a gente vai trazendo. Também peço que vocês acompanhem o nosso trabalho lá no Instagram, @ateliê Sucesso no Paninho. A gente tem bastante conteúdo por lá também, que a gente desenvolve, né? E é isso aí. Tá gostando? Dá o nosso joinha, não custa nada, não cai o dedo, né? E você contribui com o trabalho da gente, porque se você tá curtindo, a gente tá vendo que a gente tá, né, que as pessoas estão gostando, e isso incentiva a gente ir produzindo outros assuntos e trazendo aqui para vocês. Tá? Se vocês tiverem interesse que a gente faça, explique como que se faz as canecas, que a gente faz canecas personalizadas aqui no ateliê também. Então, se vocês tiverem algum interesse, fala aí pra gente, né? Deixa aí seu comentário, que através disso a gente vai trazendo outros conteúdos para vocês, tá? Então, um beijo da Sueli aqui pra vocês e agora bora tomar um tereré.